de um ambiente de caráter cortesão e outro religioso. Também na Espanha, encontramos obras cujo frenesi decorativo vai mais longe do que é costume na Europa. Por exemplo, do Palácio Marquês de Duas Águas, em Valência, cuja fachada ostenta, sem dúvida, uma das portadas mais matizadas do estilo. A escultura do 18 está dominada também por artistas franceses, que continuam o profundo caminho deixado por Bernini. Seu estilo se movimenta entre o refinamento e a graça do rococó com um falcão e a fria severidade dos artistas que antecipam o neoclássico, mas sempre em obras de uma grande perfeição técnica. Na pintura, o espírito rococó se encarna em quadros de formatos menores e de atmosfera refinada. Neles, são descritas pequenas anedotas cortesãs ou mitológicas situadas em um marco de natureza sempre amável. Artistas franceses, como Antoine Watteau, representam como ninguém esta tendência. Suas paisagens aparecem povoadas de figurinhas engalanadas que se agrupam como um ritmo de dança galante em alegres ramalhetes. Este motivo será imitado depois por uma legião de artistas menores. François Boucher encontra no mitológico perfeito pretexto para o seu estilo ligeiro e sensual, se deleitando ao mesmo tempo na graça de seus nus femininos. Enquanto isso, Jean-Simon Chardin se especializa em cálidas cenas da vida doméstica, burguesa ao modo da vida holandês, e pode-se dizer que seus invocadores bodegones também participam desta suave atmosfera. Fragonard pertence já à geração seguinte, que assistirá durante a Revolução Francesa ao final de toda uma época. Assim, este pintor faz uma ponte entre a rica superficialidade do rococó, o espírito mais grande do romantismo, graças à utilização de uma técnica extraordinariamente livre. Na Itália, a pintura continua a tradição decorativa e ilusionista dos frescos barrocos, embora também se adapte ao novo gosto cortesão, menos dado ao apoteótico que ao simplesmente ornamental. Tiepolo é o artista mais representativo deste estilo, deixando exercícios de virtuosa facilidade nos frescos que pinta na Itália, França, Alemanha e Espanha. Estes se caracterizam pela ligeireza de toque, tanto como de conceição geral, em uma gama de tintas pálidas e luminosas, muito ao gosto rococó. Sem embargo, neste esforço de adaptação das pinturas e esculturas italianas a um marco de caráter cenográfico, estas artes perderão uma parte preciosa de sua substância expressiva. A impossibilidade de continuar desenvolvendo o rococó a uma maior magnificência antecipa uma mudança radical no gosto europeu, cheio de procuras formais e adiantado, enfim, em uma arte mais racional e severa. E seu modelo se toma uma vez mais da antiguidade clássica, redescobertas agora nas escavações de Pompeia e Herculano, e mais na frente, nas investigações levadas adiante na Acrópole de Atenas. A nova estética chamada de neoclássica se caracteriza pelo vigor formal e a pureza do repertório arquitetônico greco-romano. Ao princípio, é adotada pelo poder absoluto como uma mera reação do estilo anterior, mas depois, depurada a dita estética de todo o resto barroco, se integrará no programa revolucionário das jovens e ilustradas repúblicas da França e dos Estados Unidos. Mas as formas neoclássicas se estendem em maior ou menor grau pela Europa e América,
independente de suas conotações políticas. Em Madrid, por exemplo, deixa edificações tão notáveis como a Porta de Alcalá ou o Museu do Prado, esta última de Juan de Villanueva. O artista mais importante da Espanha neste período é Francisco de Goya, ofuscando a qualquer outro até bem avançado século XIX. Sua produção é mais completa e arriscada do que o admirado Velázquez, tocando os mais contraditórios registros, embora a dita produção não seja tão homogênea em qualidade. Assim, nos alegres cartões que realiza em sua chegada a Madrid para uma fábrica de tapetes ou em suas últimas obras na Quinta do Surdo, da mais descarnada expressividade, custa reconhecer ao mesmo artista numa forma única de contemplar o mundo. Mas em cada um dos estilos que percorre Goya, como um século depois, acontecerá com Picasso, o pintor aragonês deixa mostras de uma robusta personalidade artística e um incessante espírito de busca. Assim, se converterá no grande precursor de algumas das principais tendências da arte moderna. O expressionismo no fuzilamento da Moncloa e suas pinturas negras do surrealismo e muitas das suas teimosias, e em algumas pinturas da Quinta do Surdo, como retratista, Goya nos deixa soberbos exemplos nos quais não tenta esconder a consideração que merece o retratado e chega quase a arriscar a irreverência nas versões que realiza sobre Carlos IV, Fernando VII ou Maria Luísa. Mas, ao mesmo tempo, o pintor afina ao máximo os recursos de seu ofício quando se trata de imortalizar as pessoas que ele sente mais próximas a ele. Retratos, como os da família real, se impõem sem embargo pelas forças de seus argumentos artísticos, conseguindo transcender a medíocre presença de alguns dos personagens. O Goya que hoje vemos mais fascinante é, sem embargo, o da madurez, quando inicia sua pessoal exploração dos limites trágicos da alma humana. Nesses anos, reduz ao máximo sua paleta em nome de uma expressão a mais rápida e direta possível e alcança um enorme poder de comunicação em suas séries de gravados, algo forte e litografias. A pintura inglesa tinha desaparecido praticamente dos 2 séculos precedentes, devido sobretudo à total ausência de encomendas religiosas, mas também é sentida pela predileção que demonstra a corte pelos retratistas estrangeiros como Houbin e Van Dyck. O primeiro pintor que se revela contra esse estado é William Hogarth, que se propõe a recuperar a atenção do público inglês, a própria pintura.
A influência que exerce Joshua Reynolds como teórico e acadêmico da arte é inclusive superior que a adquirida através de seus quadros. Em seus escritos e intervenções públicas, defende com veemência um retorno dos valores do Renascimento italiano e mostra uma visão transcendente dos temas históricos e mitológicos. Thomas Greensmonroe é o grande rival de Reynolds, se situando na antípodas da atitude excessivamente acadêmica daquele. Seu natural talento para captar as qualidades das coisas ou a psicologia do retratado, especialmente a inocência infantil, lhe dão um merecido prestígio. O principal artista neoclássico é Jacques-Louis David, seguidor escrupuloso do classicismo de Rafael ou Poussin. Cedo se revela como um artista muito original pela desacostumada nitidez em distribuição atitudes das figuras. Estas fogem do escorço como num baixo relevo romano, fazendo que algumas de suas composições nos pareçam mais clássicas do que os clássicos. O compromisso político de David se deixa perceber em sua seleção de temas e no clima heróico que imprime a temas novos, como a da rebelião contra a tirania. Seus ideais rápido o convertem no artista preferido da Revolução Francesa e depois do Império Napoleônico. Assim, aproveitará com acentos graves a morte de Marat ou exercitará seu ímpeto publicitário nos retratos que deixa feitos de Napoleão Bonaparte. O século XIX se verá suceder a muitos desses estilos, para suprir a carência de um verdadeiro programa arquitetônico, aquele que se adapte às necessidades de uma sociedade industrializada e aos novos materiais e tecnologias de construção. O mais importante dos estilos historicistas é o neogótico, objeto de seguidas proclamações e estudos eruditos que se adota preferentemente para a construção de igrejas, embora também possa ser usado para invocar, como do Parlamento de Londres, as raízes medievais da democracia britânica. Outros muitos estilos, como o neo-egípcio, o neo-bizantino, o neo-barroco ou em estilos baseados no Islã e no Oriente, são aplicados nas edificações em função da ambientação superficial que se deseja. Esta atitude eclética, pelo menos, acostumará os arquitetos à ideia que cada função precisa de uma forma específica, o que inaugura a arquitetura moderna no final do século. Da escultura francesa do século XIX, cabe mencionar muito menos nomes que da pintura. Merecem ser destacados os relevos que François Ruy
realiza para o Arco do Triunfo de Paris, tão cheios de ímpeto romântico. Ou o grupo de dança de Carpó, na fachada do Teatro da Ópera da mesma cidade, pelo júbilo dionisíaco que consegue contagiar. Embora a arte de escultura não seja tão simples como no da pintura, detectar a evolução dos estilos, já que dispõe de muito menos recursos sensíveis à mudança, sobretudo uma vez que a escultura renascentista deixou no Ocidente os principais sinais da identidade desta arte, praticamente inalteradas até o final do XIX. Apesar de suas discrepâncias, os pintores neoclássicos e românticos têm em comum uma atitude certamente parecida a respeito à realidade. Só que nos românticos, tal atitude parece encher em sua evocação de países exóticos ou guerras perdidas, enquanto que nos neoclássicos se concreta com uma obstinação não menos romântica na idealização de uma antiguidade clássica que nunca existiu. Contra ambas tendências, reage o movimento realista, cujas origens deve-se procurar na nova atitude diante das paisagens. De pintores como Camille Corot, este afronta o estudo do natural com um olhar por fim completamente receptivo, pintando somente o que a paisagem oferece e sem elaborar nele o estudo das impressões obtidas ao ar livre. Com esta simples proposta que hoje pode parecer tão natural, Corot protagoniza sem embargo a última pequena subversão que antecede a grande rebelião da pintura impressionista. Por outra parte, na pequena localidade francesa de Barbizon, um grupo de pintores se reúnem e trabalham durante os anos da Revolução de 1948 com um ideal muito parecido ao de Corot.